Damos as boas-vindas ao InaCast. Neste episódio damos continuidade ao ciclo dedicado ao 45º aniversário do INA. Aqui poderá ouvir a segunda entrevista de um conjunto de 4 entrevistas a ex-presidentes e ex-diretores-gerais do INA, com o propósito de refletir sobre o passado, o presente e o futuro do INA. Ouça uma entrevista ao ex-presidente do INA, António Correia de Campos, conduzida pela ADATA, Técnica Superior da Direção de Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento do INA, Susana Sobral. António Correia de Campos é doutorado em Saúde Pública, tendo uma longa carreira académica como professor da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Foi Ministro da Saúde no 14º e 17º Governo Constitucional e deputado da Assembleia da República e do Parlamento Europeu. Desempenhou altos cargos dirigentes, tendo presidido o Conselho Científico do Instituto Europeu de Administração Pública e o Conselho Económico e Social. Foi presidente do Instituto Nacional de Administração por 2 vezes, entre 1997 e 2001 e entre 2008 e 2009. Boa tarde, professor. Bem-vindo de volta a esta que também é a sua casa. Começo por lhe agradecer por estar aqui connosco e por ter aceitado o nosso convite. É um privilégio tê-lo cá e conhecer melhor a sua experiência e o conhecimento que tem desta casa. Vamos aqui nesta pequena conversa revisitar um pouco daquilo que foi o seu percurso aqui no INA e que faz parte, não é, da história destes 45 anos aqui do INA. O professor tem um feito muito interessante porque foi presidente do INA 2 vezes, foi durante 2 períodos. A primeira vez entre 1997 e 2001 e depois voltou no período entre 2008 e 2009. Muitas coisas aconteceram durante esses 2 períodos, acreditamos nós, e gostávamos muito de perceber quais eram assim, as principais linhas estratégicas do seu mandato, tanto no primeiro como no segundo, mas de que forma é que o INA exercia o seu papel durante os 2 mandatos em que esteve à frente dos destinos do INA. Muito obrigado por este convite. É um prazer regressar ao INA e estar aqui assim a intercomunicar convosco sobre assuntos e temas do passado, mas que têm naturalmente uma projeção sobre o futuro. O INA ou melhor, os Institutos Nacionais de Administração existem em todos os países praticamente e a sua função é contribuir para preparar a administração, a alta administração dos países, sobretudo a alta administração, uma vez que é natural que o sistema de ensino prepare as pessoas para qualquer função da administração, dando seus diferentes níveis hierárquicos e de exigência académica, mas a função central da administração pública, a função superior, não é bem desenvolvida pelo sistema de ensino convencional. As universidades não têm condições para ensinar a administração pública como têm os Institutos Nacionais de Administração. E se tivessem, os institutos já teriam desaparecido. Mas não têm. Portanto, a prova que não têm condições é que em todos os países os institutos existem. Porque é que os institutos permanecem e as universidades têm dificuldades em ensinar a administração? 2 razões muito simples. Em primeiro lugar, as universidades têm um peso muito grande de um corpo docente fixo. E aqui a quem é preciso dar um trabalho, dar um curso a fazer, ou aulas, ou horas de trabalho. E isso significa que não há capacidade de seleção dos melhores professores. Enquanto que um Instituto Nacional de Administração que tenha um corpo docente muitíssimo reduzido, ou praticamente 100 professores, quase 100 professores, mas tendo gestores de ensino, está em condições de escolher os melhores administradores do setor público e privado para darem curso. Isto é um fator absolutamente essencial. E há um outro fator, é a ligação aos serviços. As universidades têm muita dificuldade em colocar estagiários nas administrações, a fazer
porque as universidades não conhecem as administrações, os professores normalmente não passaram pela administração, enquanto que as escolas de administração têm um contacto direto com os seus antigos alunos que estão a dirigir institutos, direções gerais, etc. E, portanto, isso permite-lhes colocar e ter essa articulação permanente com a vida profissional. São dois fatores que são absolutamente essenciais para se compreender a especificidade dos Institutos Nacionais de Administração. É evidente, digamos, isso, eu creio que na Inglaterra o Civil Service College continua a ser um formador de toda a administração e até o Civil Service College forma os membros júniores do governo, que lá têm o nome de ministros e cá têm o nome de secretários de Estado. Os membros júniores do governo inglês, quando entram, são obrigados a fazer uma formação no British College, no British College, acho que é assim. Portanto, são obrigados a fazer essa formação para perceberem o que é a administração. Muitos deles vêm do Parlamento. Aliás, os ministros há uma longa tradição, não sei se está escrito na lei, mas os ingleses também têm muitas tradições que não estão escritas na lei e que funcionam. E, portanto, os ingleses e os ministros vêm do Parlamento. E se são políticos de carreira, não têm nenhum conhecimento da administração, não é? Portanto, ou têm um escassíssimo conhecimento. Por acaso, o atual primeiro-ministro inglês tem um conhecimento da administração judiciária. Imagina, ele foi Procurador-Geral da República e, portanto, é um caso absolutamente sui generis. Só depois de abandonar a função de Procurador-Geral da República de England, da parte de England, é que ele passou à política, não é? Nessa altura passou à política e hoje é primeiro-ministro. Então foi deputado, mas foi a primeira vez que ele é deputado, não é? Não era deputado. De maneira que é um caso muito especial. Portanto, as administrações públicas precisam de escolas próprias, de escolas que ensinem. É evidente que isto não são só qualidades, depois também se pode dizer, sim, mas se as administrações estão sempre ligadas ao cotidiano, acabam por ser, em termos cognitivos, muito repetitivas, não é? Então só transmitem a experiência dos seus dirigentes e, portanto, não são criativas. Não, há esforços de criatividade constantes e foi isso que eu tentei fazer no INA. Eu tentei, por um lado, criar um curso de estudos que se chamou o Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública, é um nome bárbaro, CAGP, mas de qualquer forma foi um nome possível na época, porque eu não lhe quis chamar Escola Nacional de Administração. Podia ter sido, aliás, a primeira lei, a lei que criou o INA, fala na escola, como obrigação do INA de criar a Escola Nacional de Administração, uma ENA, à la française, não é? Só que a ENA em França já passou por muitas fases e tem muitos críticos. E, portanto, a Portugal não chegam os aspectos positivos da ENA e dos enarcas, mas chegam os aspectos críticos, não é? Dizem que aquilo é um complô de pessoas, uma espécie de uma seita, as pessoas todas que pertencem à alta administração e tal. Bom, isso é bom e é mau, não é? Também admito que tenha os seus defeitos. Mas nós gostamos muito sempre de olhar primeiro para os defeitos e só depois para as qualidades. A verdade é que, por essa razão, eu não lhe chamei Escola Nacional de Administração. E também, por outra razão, na altura, anos antes, eu aspirava a trabalhar no INA muito antes de ter entrado para o INA. Eu já aí na década de 80, digamos assim, sonhava um pouco com poder vir a trabalhar no INA. E nessa altura lembro de uma vez, a meados dos anos 80, ter feito uma viagem de comboio com muita gente, entre eles o professor Frausto da Silva, que era o presidente do INA durante longos anos, 13 ou 14,
E o professor Frausto um dia enche-me de coragem, nessa viagem, estávamos em grande colóquio, e enche-me de coragem e disse-lhe: professor Frausto, o senhor é uma figura extremamente inteligente, extremamente capaz, mas vai-me explicar, está a fazer tem que fazer um grande trabalho no INA, vai-me explicar porque é que o senhor nunca criou no INA a Escola Nacional de Administração. E ele disse-me: eu tentei, mas as faculdades de Direito não deixaram. Havia só 2 faculdades de Direito, Coimbra e Lisboa. E as faculdades de Direito achavam que o pessoal da administração pública devia vir das faculdades de Direito. Que as faculdades de Direito tinham uma cadeira chamada Direito Administrativo e achavam que isso era suficiente para formar administradores públicos, imagine-se. E, portanto, eu tentei, mas não sei. E depois não estive disposto a abrir uma guerra. Bom, e portanto, eu sabia que havia este parte e prima, só que na altura em que eu agarrei no problema, já havia várias faculdades de Direito. E as coisas foram de tal forma que quando eu saio a primeira vez do INA, tive um convite para entrar no último governo do engenheiro Guterres, e quando saio a primeira vez do INA, sou convidado no dia em que me encontrava em Coimbra, na Faculdade de Direito, a conversar com o diretor da faculdade e com o presidente do científico sobre a possibilidade de cooperação do INA com a Faculdade de Direito de Coimbra para criar lá uma licenciatura ou um mestrado em administração pública, imagine-se. Portanto, foi o inverso, em vez de ser, quer dizer, foi a Faculdade de Direito que me veio convidar, pedir para eu lá ir e conversar com eles e montarmos eles queriam até um curso de licenciatura e convidavam-me para tudo, etc. Davam-me uma graduação como professor, enfim, o que eu quisesse, tinha as portas abertas, ainda por cima eram os diretores, o diretor e o presidente científico, eram 2 meus colegas de curso e, portanto, eram pessoas com quem eu estava absolutamente à vontade. Mas só para lhes explicar este romance histórico que realmente leva a compreender que as faculdades de Direito que ambicionavam naturalmente a ter clientela da administração pública, mas perceberam perfeitamente na altura que já não conseguiam ser só os licenciados em Direito. Tinham que se unir a uma escola de administração para poder formar com qualidade o seu pessoal. Portanto, esse curso de estudos avançados foi uma iniciativa que eu considero muito importante, e acho que ainda há 2 dias eu telefonei para uma ilustre presidente de um município e por outras razões, e a certa altura disse-lhe falei com uma secretária, a senhora não estava, eu falei com uma secretária e a secretária disse, e tal, mas como é que o senhor se chama? Eu lá declinei o nome. Só um momento que eu vou aqui falar está cá o senhor chefe de gabinete. Veio o chefe de gabinete a falar comigo e diz-me assim, o senhor, um prazer, é uma honra, o senhor é o fundador, o criador do curso que eu tenho, eu sou do CAGP número não sei quantos, e tal, disse-me logo do ano tal. E portanto, é isto para lhe dizer que, não sei, haverá 600, 700, 900, quantos CAGPs há, não sei. Que já ultrapassa os 1000. Já ultrapassa os 1000. E portanto, essas pessoas foram muito importantes para a administração pública porque mantiveram e desenvolveram o nível da administração pública, apesar das dificuldades com que a criação de cursos se debateu. Porquê é que teve dificuldades? Dificuldades com os da casa, os de dentro, os funcionários da administração pública convencional, que achavam que vinham aí os meninos queques da Avenida de Roma ocupar os lugares de chefia deles e barrar-lhes a entrada nos lugares de chefia. Enfim, são coisas, sentimentos naturais, de receio natural dos humanos, mas que não tinham a menor razão de ser. De qualquer forma, eu tive que ceder. Eu queria que os diplomados do CAGP saíssem logo com os chefes de divisão, era a minha proposta inicial, e acabaram por sair como técnicos de segunda, de primeira, depois cedi até a primeira classe, e depois mesmo assim
por pressão dos sindicatos, ficaram técnicos de segunda e ao fim de um ano de bom e efetivo serviço passavam a técnicos de primeira classe. Foi digamos assim, o que eu consegui e tive a ajuda do Dr. Jorge Coelho, Ministro da Administração Interna na altura, e que tutelava o INA, e que foi muito importante, porque ele era um bom negociador e conseguiu convencer os sindicatos. É evidente que havia 2 canais de entrada no INA, o canal de entrada dos funcionários, havia um contingente, e o canal, não sei se ainda hoje é assim, né? E havia o canal de entrada da rua. É claro que o nível geral das pessoas que vinham da rua era 5 graus acima dos outros, era uma coisa completamente diferente e de muito mais qualidade. Portanto, esse curso, orgulho-me muito de ele ter sido iniciado e lamento muito ele ter sido interrompido. Não sei se já reparou, se não, mas lamento muito que ele tenha sido... Foi sem dúvida muito marcante esse curso, foi um dos grandes marcos do seu mandato. Sem dúvida, esse foi um dos marcos do meu mandato. Outro marco era, eu tinha que rechear o INA de conhecimento. Isto é, o conhecimento vem da investigação, o conhecimento vem da academia, o conhecimento vem dos intercâmbios científicos, dos congressos, dos encontros, das sabáticas, etc. Portanto, eu tive que reforçar o departamento de investigação, que era incipiente, tinha apenas uma investigadora que estava a terminar o doutoramento, e tinha mais umas pessoas, 1 ou 2 pessoas assim, sem graduação. Eu tive que recrutar umas pessoas vindas da rua, 3 jovens, e esses 3 jovens depois doutoraram-se, e pelo menos 2 deles, não sei se o terceiro também se doutorou, e hoje são professores aí em universidades, e portanto eu precisei de ter essa gente para produzir conhecimento, ler de toda a literatura nacional e estrangeira sobre o assunto, assinarmos as revistas mais avançadas da época, termos formação teórica em administração pública, que era absolutamente essencial na altura. E ao mesmo tempo introduzi também nesse departamento gente que tinha diretores-gerais, que tinham deixado de ser diretores-gerais mas que tinham uma fantástica experiência profissional. E, portanto, jovens com pessoas com séniores, foi uma braçagem muitíssimo interessante. Isso foi feito, a criação do CAGP e desse departamento de investigação foi feito após visita às escolas de administração pública, a 4 escolas dos Estados Unidos, à escola inglesa e à escola francesa, a ENA. Não foi assim em cima de joelho, não, foi feito, e à escola italiana. Foi feito com visitas de estudo de que na altura eu próprio fiz os relatórios. Está por aí, eu pelo menos tenho-os ainda. Estabelecemos logo uma parceria com uma universidade de Upper New York State, lá em cima no topo, Albany, que é a capital do estado, a Universidade de Rockefeller. Estabeleceu-se e o Jeffrey e veio cá logo a seguir um tipo da Indiana, e veio outro a seguir. Vieram aos congressos, vieram cá várias pessoas, várias personalidades. O Jeffrey Straussman, que escreveu vários artigos escritos por ele nas publicações dessa altura. E esse conhecimento portanto, o INA precisava de ter conhecimento mesclado com experiência profissional. Isso era absolutamente essencial. Mas precisava também de ser um porto de abrigo para académicos que quisessem fazer uma paragem da sua vida, uma sabática no INA. Então criei a Sabáticas INA, que era a possibilidade, permitia que as sabáticas académicas, as pessoas se candidatassem. Nós pagávamos não sei o quê, pagávamos, os académicos têm aquele meio ano em que os salários são pagos, e nós pagávamos as deslocações, as ajudas de custo para eles poderem viver em Lisboa, etc. Bom, portanto, tudo isso foi tratado dessa forma. E, finalmente, os congressos INA, onde trouxemos, creio que chegámos a realizar 4 congressos, onde trouxemos as pessoas de mais alta qualidade internacional na altura. Isso permitiu
quer dizer, todos os participantes tiveram que reduzir a escrito a sua comunicação e o seu discurso e tal, e isso deu um trabalho doido a um dos nossos antigos diretores-gerais, que coligia todos esses textos e publicámos-los, não é? Esses textos são hoje repositórios excelentes, desde o primeiro até ao quarto. Fizemos também uma ligação muito direta à sociedade civil e à grande sociedade, que foram as conferências INA, as conferências do Marquês, em que convidámos as mais altas personalidades da altura. O Dr. Mário Soares, o Dr. Balsemão, o Sr. Cardeal José Policarpo, o Sr. O engenheiro Belmiro de Azevedo, o Dr. Paulo Portas, quer dizer, as grandes personalidades, quer da vida política, quer da vida da vida privada, grandes empresários, foram convidados a vir ao INA para nos dizerem como é que fora da administração se vê a nossa administração. Era muito importante que eles nos dissessem como é que a veem, como é que nos veem, e como é que nos veem mesmo com as lentes reais, realistas e deformadas ou não, mas mesmo com esse olhar exterior. Foi para nós muito importante que nos viessem dar a sua opinião. E tivemos aí conferências muitíssimo interessantes, muitíssimo boas. Freitas do Amaral também veio, de altíssima qualidade nessa altura. Portanto, essa mistura, concentrar no INA a juventude que estava a fazer um curso académico muito duro, com uma preparação muito exigente para a entrada, com os melhores preletores que havia na sociedade portuguesa da altura, que ensinavam as matérias teóricas e práticas difíceis, desde a contabilidade nacional, economia, ciências sociais, informáticas, inglês, até havia um curso de preparação de inglês para as pessoas antes do curso começar o CAGP. Isso foi muito, muito importante. Estávamos a pensar na elite da administração pública, mas pode dizer assim, mas o senhor preocupou-se mais com as elites? Sim, é verdade, que o destino do INA não era fazer os cursos, e fez milhares e milhares de horas de docência para os quadros intermédios da administração pública, e isso foi muitíssimo importante para formar esse pessoal. Mas a responsabilidade central, tal como eu havia para o INA, era formar a elite da administração pública, os dirigentes da administração pública, que em todo o mundo precisam de ser formados, porque as pessoas não nascem treinadas na administração pública. Veja-se só o que se passa nos governos, sejam eles de que partido forem, há uma ignorância gravíssima sobre o que é a administração pública. Os ministros não conhecem a administração pública. Todos eles, de qualquer cor política, não conhecem a administração pública, tratam mal a administração pública, põem os assessores miúdos a mandar nos diretores-gerais. Meu Deus, como é possível isto? Isto é um ato contra a natura e portanto, se o INA tivesse continuado com essa qualidade, estou certo que que a administração pública nunca teria sido tão maltratada como foi. Professor, realmente são iniciativas muito interessantes durante esse seu período e mandato em que esteve no INA, mas o professor já levantou aqui um bocadinho o véu sobre aqueles que foram alguns dos desafios que sentiu quando estava a realizar estas iniciativas. Eu perguntava-lhe, adaptadas claramente ao contexto em que estava na época, pergunto-lhe quais foram assim os principais desafios que sentiu. A primeira, já referi uma, que é a dificuldade do mundo sindical compreender que era necessária uma operação de modernização dos dirigentes, não é? E havia sempre uma consideração de que o INA estava a formar dirigentes superiores e não se preocupava com a maior parte da população. E era assim mesmo. Quer dizer, mas devia ser assim mesmo. A acusação não era verdadeira, porque nós, aliás, praticávamos milhares de horas de formação para todos os quadros intermédios da administração pública.
Não formávamos as pessoas desde a base, mas fazíamos porque com isso até tínhamos autonomia financeira, não é? Isso permitia-nos também cobrar essa formação e ir vivendo com 60%, 70% de receitas próprias, o que era muitíssimo bom e muitíssimo necessário. Mas esse foi um desafio. Foi um desafio que tive a sorte de ver resolvido por um ministro que tinha muito poder político, que era o Dr. Jorge Coelho, e que, portanto, conseguiu caso contrário, eu não teria conseguido. Quer dizer, se não fosse uma pessoa como o Jorge Coelho, eu não teria conseguido arrancar com o curso de estudos avançados em gestão pública. Isso devo dizer com toda a franqueza. Outro desafio importante, e talvez esse em que eu fui vencido, não consegui vencer, o problema das instalações. Eu tentei comprar o Palácio de Marquês de Pombal, etc. Tentei, e até o preço nem era caro, 5 milhões, suponho que de contos. Sim, portanto 25 milhões de euros. Na altura não era excessivamente caro, e ainda tentei mas o Estado não tinha meios de financiamento. Tentei depois meios de financiamento, ainda cheguei a entrar em contacto com uma ordem profissional que tinha um fundo de reforma de pensões em que estava interessada em investir no imobiliário, e eu tentei fazer um negócio com eles em que eles emprestavam-nos dinheiro para construirmos o novo INA e nós pagávamos-lhe um juro que fosse conveniente para eles poderem utilizar aqueles e render, enfim, obter uma multiplicação do seu capital, garantir pelo menos que aquele capital não estava perdido. Isso só não foi para a frente porque depois não consegui demover o Ministério da Agricultura em relação à cedência de uma parte da Quinta do Marquês, lá em cima, onde seria instalado o novo edifício. Porque era muito bonito ter um palácio, não é? Como toda a gente sabe, mas era pouco funcional, fizeram-se milagres de funcionalidade. E mesmo assim, era mais válido ter limitações na funcionalidade, mas estar instalado num palácio e acolher pessoas num palácio, e o prestígio que isso dava, parecendo que estranho, parecendo quase lírico, mas a verdade é que isso tinha um peso simbólico muito grande. O país deve à Fundação Carl Augusto Gulbenkian o ter restaurado o Palácio dos Marqueses de Oeiras, do Marquês de Pombal, e de ter facultado em contrato de comodato, isto é, contrato de longo prazo, sem qualquer pagamento de renda, ter facultado entre 1980 praticamente, ou 79 ou 78, e 2000 e qualquer coisa, 2002, ter facultado durante 20 e tal anos, 22 ou 23 anos, ter facultado essas instalações. O país deve isso à Fundação Gulbenkian. Nós procurámos sempre manter o palácio em muito bom estado e fazer uma manutenção capaz, e tínhamos gente que tinha amor às instalações, e nós próprios recuperámos muitos azulejos, e recuperámos, lembro-me que a certa altura tínhamos os caixilhos, a caixilharia toda a ficar descascada, as pinturas e tal. E eu, curiosamente, fui pedir, que tinha sido aluno do professor Ferrer, que era o presidente da Fundação, fui pedir ao professor Ferrer, fui pedir à Fundação, imagine-se o descaramento, fui pedir à Fundação 70 mil contos para fazer manutenção das janelas e pintura de fachadas do palácio, de um contrato de comodato em que nós estávamos obrigados a manter o edifício. Quer dizer, aquela despesa devia ser feita à nossa conta, mas eu não conseguia obter esse dinheiro do Estado. E, portanto, fui pedi-lo ao Dr. Ferrer. Uma das administradoras da Fundação deu um parecer negativo, altamente desfavorável e tal, dizer como é que é possível, cedemos um edifício histórico em contrato de comodato, depois lá temos gasto não sei quantos milhões a reconstituir tudo na perfeição, e agora ainda nos vêm pedir dinheiro para a manutenção. Bom, eu tirei-me das minhas tamanquinhas e fui falar ao Dr. Ferrer Correia, ao gabinete, e disse: doutor,
desculpe lá, mas o senhor conhece o país, sabe como é que é e tal, não nos querem dar o dinheiro, mas enfim, eu comprometo-me, nós arranjamos metade através dos fundos do plano de fomento, ou dos fundos europeus, ou qualquer coisa. E foi assim. A Fundação Gulbenkian deu metade e eu consegui arranjar a outra metade, e portanto, lá fizemos essa restauração, essa pintura geral, e restaurámos a caixilharia, etc. Mas foi uma atitude absolutamente... lembro-me também que um dos meus primeiros gestos foi proibir a entrada de carros no pátio, lá de cima do pátio do Palácio do Marquês, porque entravam lá os carros, aquilo é apertadíssimo, e para estacionarem estavam sempre a bater uns nos outros e tal, os carros do presidente e vice-presidentes e mais não sei quem. Havia depois logo uma disputa enorme sobre quem mais, além da direção, tinha possibilidade de estacionar. Entrei lá e disse, isto acabou, não há nem um carro do presidente cá fica, vai todo lá para fora. E pronto, e assim, só cá entra dentro o carro do presidente da República ou dos ministros que nos venham visitar. Só esses é que entram cá dentro. Logo. Portanto, e toda a gente aceitou perfeitamente e sem problemas nenhuns, toda a gente entendeu que era e ficou muito mais... Nem se podia circular no pátio, era uma coisa desconforme. Era como o terreiro de Passos, antigamente, cheio de automóveis. Professor, pergunto-lhe como é que vê o papel do INA no futuro? Como é que acha que este se pode adaptar às novas exigências, aos contextos complexos que vivemos atualmente e às novas exigências de capacitação dos trabalhadores da administração pública? Muito bem. O INA não existe para os trabalhadores da administração pública. Não há nenhuma lei que diga que o INA existe, a função principal do INA é de servir os trabalhadores. O INA serve à administração pública e serve à administração pública formando o seu pessoal. Portanto, não me venham cá com histórias de que o INA existe para servir os trabalhadores. Não, senhor, não há. Isso não existe. Os trabalhadores da função pública precisam de formação que a administração define. E o INA presta essa formação adequada aos diferentes níveis de exigências, de necessidades, e deve prestá-la, deve organizar-se de forma a ser o mais eficaz e dentro das regras laborais totalmente aceites e vigentes no país. Agora, não aceito a menção ou a indicação de que o INA deve servir, existe para servir a função pública. Não. O INA existe para servir a administração pública. E isso é extremamente importante e extremamente diferente. Portanto, é evidente que, formando bem a função pública, nós estamos a servir à administração. Mas não vamos colocar a função pública acima da administração pública. Isso é qualquer coisa que tem que ser bem clarificado. O INA portanto, tem já expliquei a razão de ser, porque é que existem esses institutos superiores de administração, da administração pública, desligados do Ministério das Universidades e do Ministério do Ensino. Naturalmente que temos que ter toda a abertura para propiciar condições de carreira boas aos profissionais, mas não é condições de carreira automáticas, nem condições de carreira que os ponham em competição por mérito para ascenderem aos lugares cimeiros da administração. Eu entendo que a administração é uma escala de méritos, é uma subida a pulso nos méritos e não um cursus honorum onde automaticamente, sem esforço, se progride. Não, esse conceito é completamente destruidor de qualquer tipo de formação e não tem a menor justificação. É evidente que nós fazíamos formação, mesmo, por exemplo, para quadros intermédios, nós procurávamos fazer formação inovadora. E isso é que é importante, quer dizer, é preciso que os servidores da função pública, os servidores do Estado, é uma expressão muito antiga e que alguns não gostam, mas eu não tenho nenhum receio de usar a palavra. Os servidores do Estado precisam de ser
ganham todos com a inovação formativa. E é por isso que nós no INA estávamos sempre a inventar cursos novos, de acordo com as novas necessidades. E estávamos na altura, como hoje, num momento em que há uma mutação brutal do exercício da administração pública, com a automatização, com as comunicações virtuais, com o trabalho à distância, com as reuniões à distância, com o trabalho fora não sediado no local fixo. Tudo isso, portanto, essas inovações foram em parte introduzidas pelo INA. Fizemos muitos cursos, muita formação em informática aqui, olha, neste edifício, muitíssima formação em informática, não apenas a informática de gestão, mas depois também mais tarde a outra informática mais avançada e até aquilo que hoje se chama inteligência artificial e que, ao fim e ao cabo, já existe há muitos anos, não é? Todos sabemos que existe a inteligência artificial, é apenas o tornar, aproveitar a mecânica, uma determinada mecânica praticada normalmente para introduzindo-a na memória do dispositivo eletrónico, fazer com que ela simplifique a vida e dê a resposta à pessoa. Quando nós começamos no nosso telefone a dedilhar uma palavra e quando ela aparece toda escrita, é porque a máquina foi instruída para, quando vir aqueles primeiros caracteres, nos propor uma, duas ou três alternativas e nós escolhemos a alternativa que ali está. Bom, isso é inteligência artificial e é uma coisa relativamente simples, não precisamos agora de estar a mitificar isso. Bom, portanto, a administração pública, esse desafio, o desafio da formação dos quadros intermédios é também um desafio importante. Mas, atenção, o desafio da formação dos quadros intermédios não deve caber ao INA. Eu acho que os quadros intermédios, essa formação deve ser desconcentrada. E eu acho muito bem que o INA tenha ligações com universidades. Eu próprio as estabeleci, porque quando estabeleci um acordo com algumas facultativo, com algumas universidades em que eles consideravam o curso de estudos avançados em gestão pública como uma parte escolar de um futuro mestrado em administração pública, e portanto o candidato iria depois inscrever-se no mestrado de uma das universidades ISCTE e a ISCSP, a Universidade de Aveiro e a Universidade do Minho, só que salvo foi com estas que estabelecemos os acordos, e portanto, e aí houve várias pessoas que fizeram esse mestrado e que naturalmente ganharam com isso. Mas eu penso que o INA devia estabelecer acordos com os politécnicos que têm uma malha mais periférica, cobrem melhor o país, estabelecer acordos com os politécnicos para justamente eles permitir formação permanente, formação contínua, porque o futuro do país vai ser a formação contínua. A formação, estar sempre a formar as pessoas. Está tudo a mudar e é preciso, caso contrário, as pessoas ficam inabilitadas, incapacitadas e uma pessoa incapacitada é uma pessoa triste e, portanto, é preciso abrir perspectivas de as pessoas se formarem ao fim de algum tempo, estão desatualizados, todos nós sentimos isso. E isso pode ser feito através de acordos com os politécnicos, que eu acho que são muitíssimo importantes para a formação permanente dos quadros médios. Esses acordos devem funcionar usando naturalmente pessoal de formação dos politécnicos, mas usando também a experiência dos funcionários, dos formadores que tenham conhecimento da formação, por as razões que eu há pouco expliquei. É absolutamente essencial que a experiência dos funcionários seja transmitida juntamente, integrada com essa formação académica. E essa combinação nem uns são melhores que os outros, uns têm a experiência e os outros têm o conhecimento teórico. Ora bem, os que têm o conhecimento teórico normalmente não têm experiência, os que têm experiência muitas vezes não têm o conhecimento teórico. É necessário juntar esses dois aspectos. Professor, em nome do INA, resta-me agradecer-lhe por esta valiosa conversa e por todos os contributos que deu. Foi realmente inspirador ouvi-lo durante estes minutos e perceber qual é a sua visão para o INA e para a administração pública portuguesa. Agradeço imenso esta partilha do seu conhecimento e experiência connosco. Obrigado. Muito obrigado, eu é que agradeço a oportunidade. Prazer.
Acompanhe o InaCast nas plataformas habituais, onde mensalmente poderá encontrar novos episódios dedicados a estas temáticas. Siga-nos nas redes sociais e em ina.pt.